Tenho um amigo policial estadual em Guadalajara, vou chamá-lo de Júlio para não revelar seu nome real. Há pouco tempo ele se mudou para uma casa lá entre Guadalajara e Tlaquepaque. Vocês já sabem como é aquela região. Quem manda ali? Júlio ficou nessa casa por uns 15 ou 20 dias. No terceiro domingo, quando a turma chegou à noite, ele tomava banho e de repente a luz acabou. Ele disse que bem na hora em que estava se enxaguando, estava com os olhos fechados para não entrar sabão, e quando abriu os olhos estava tudo escuro. Ele pega a toalha, seca o rosto e bem na hora em que vai abrir a porta do banheiro, porque estava com a intenção de sair, chutam a porta com força. A primeira coisa que ele viu foram as luzes, o clarão refletiu no piso de vidro. Ele diz que conseguiu ver 3 ou 4 homens, todos com roupas táticas, capacete, lanternas, máscaras de caveira, igualzinho como na televisão. Júlio perguntou: "O que está acontecendo? O que eu fiz?" Um deles gritou para ele: Cala a boca. Se te perguntarem alguma coisa, responde. Se não, fica quieto. Não quero ser mal com você. Não quero te bater. Outro disse: Vamos ver, traz ele pra cá. Onde está o outro? E Júlio, ainda tremendo, respondeu: "Qual outro? Não, sou só eu, minha esposa e minhas filhas." Mas eles insistiam. Onde está? Não esconda. Cadê o outro? Colocaram um capuz nele, ele ouvia os passos, os rádios, as vozes nervosas. Diziam: Aqui está limpo. Aqui também não tem ninguém, só a senhora e as meninas. Vamos embora já. Ele quase não enxergava com o capuz, mas por ser sua casa, ele sabia em que quarto estava. E ele se guiava porque o desceram pelas escadas, ouvia as botas, os golpes das armas contra as paredes, e quando o tiraram para fora, ouviu os motores dos veículos, que eram os que estavam esperando por eles, e o colocaram no meio. No caminho, ouviu uma voz no rádio dizendo 05. Isso o deixou gelado, porque 05 é um código que a polícia usa para se reagrupar, para recuar. Então ele percebeu que eles sabiam o que faziam e eram perigosos. Após alguns minutos, começaram a conversar e Júlio contou que pelo rádio falava quem ele achava ser o comandante dos pistoleiros. Porque o que estava sentado à sua esquerda disse: Não é ele. E o que estava na frente perguntou: Como assim não é ele? Não é ele. Procuramos alguém com tatuagens nos braços e este não tem. O quê? Presta atenção. Tiraram o capuz dele, colocaram a lâmpada direto no rosto. Júlio disse que a luz queimava os olhos dele. E o outro repetiu: Não é ele, eu conheço, não é ele. Então o comandante gritou: Filhos da mãe, esses já escaparam da gente. Solta, abaixa, já. Eles abrem a porta. Júlio ouviu o clique das armas batendo na porta, tiraram as algemas dele e diziam entre si: Com cuidado, abaixa ele para não se machucar. Até devolveram a toalha para ele e foram embora sem um pedido de desculpas, sem dizer uma palavra. Júlio ficou parado, desorientado, sem nem saber onde estava. Quando recuperou a visão, percebeu que estava em uma avenida grande, com canteiro central, já eram umas 11h30 da noite. E ele correu com o medo no peito de que tivessem matado a família dele. Ele diz que sentia que corria, mas não saía do lugar, o caminho parecia eterno. Quando finalmente chegou, a porta da casa dele estava aberta. Ele entrou gritando, acendeu a luz e foi direto para o quarto. Ele encontrou a esposa e as 2 filhas trancadas, chorando. Disseram que seriam mortas se saíssem, mas estavam vivas. Júlio ligou para a senhora que alugou a casa, contou tudo o que houve, ainda com a voz trêmula. E a senhora, daquelas que quase não estudaram, respondeu sem se abalar: Não, mas o que aconteceu, jovem? Não se preocupe. É que as pessoas para quem aluguei a casa antes montaram um fumódromo. Só pedi a casa de volta porque nem sabia o que era isso, até me explicarem. Fiquem tranquilos, nada vai acontecer com vocês. Já perceberam que não foram responsáveis pelo fumódromo, só abandonaram a casa e por isso vieram. Júlio olhou para ela com uma expressão entre raiva e incredulidade, não sabia se ria ou se dava uma surra nela, mas isso não foi o pior. Desde aquela noite, Júlio nunca mais dormiu igual. Ele diz que quando fecha os olhos, vê a porta do banheiro, o chute, as luzes, as armas e se assusta. Ele já adormeceu na viatura e acordou gritando. Os colegas perguntam: O que foi, Júlio? O que aconteceu? E ele só responde: Nada, foi um pesadelo.
As filhas dele também acordam chorando à noite, ele as leva para o quintal e as abraça porque diz que desde aquele dia não conseguiu mais ficar em paz. Ele teve diarreia de tanto susto, literalmente, desde então teve que fazer terapia. Entendo ele, porque 2 meses antes, Júlio havia prendido supostos pistoleiros. Um deles falou para ele: É melhor nos deixar ir ou acabaremos com você. E quando levaram ele achou que eram eles, por isso não falou nada, por isso ficou paralisado. Mas quando ele ouviu perguntarem: onde está o outro? Aí ele entendeu que tinha algo errado e tudo desabou para ele. Desde então ele disse: irmão, agora sei como é ser sequestrado e não desejo isso a ninguém. E eu acredito, porque quando ele me contou, a voz dele falhou, ele ficou todo arrepiado e ficou um tempo em silêncio olhando para o chão. Desde aquela noite, Júlio nunca mais dormiu igual.